Olá, ouvintes, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Olha só, nós vamos ter uma palestra sobre reencarnação. Essa palestra você não pode perder, que vai ser aqui no SEC São Paulo, né? Então, por favor, entra no nosso site www.centrodeestudos.org e se informa sobre toda a nossa programação. Como essa palestra vai ser sobre reencarnação, eu vou pegar esse gancho e vou falar um pouco sobre reencarnação, porque é interessante que a gente foca as nossas ideias sobre a reencarnação, né, como se ela estivesse lá no passado, né? Então você fala, eu reencarnei, mas você não está falando de agora, que você está reencarnadinho da Silva, você está falando do passado. Na outra reencarnação, eu fui alguma coisa. É comum a gente achar que um evento que aconteceu numa vida anterior, ele afeta a nossa vida atual. Isso é muito comum, né? Então, deixa eu contar para você um pouquinho das experiências que eu já fiz com reencarnações. Primeiro, que a gente consegue lembrar melhor a reencarnação naqueles momentos em que foram momentos de alta emoção. Então, por exemplo, se a morte foi um momento de alta emoção para você, foi difícil, você acaba, ao fazer uma regressão, uma clarividência, uma retrocognição, vendo primeiro esses eventos, porque eles são muito mais carregados de energia, né? Principalmente energia densa, e é onde você vai poder enxergar com maior nitidez. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que a maioria das pessoas não vai conseguir olhar a reencarnação como um filme, né? Então, estou aqui sentado, eu falo, agora eu vou ver minha reencarnação passada e vou ver desde o momento que eu nasci, como é que foi toda a minha história. Não dá para a gente fazer isso do jeito que a gente quer fazer, e eu vou explicar por quê. Nós vivemos num planeta que não tem estabilidade energética. Anota o que eu estou falando e depois você me questiona e tudo bem, nós vamos conversar e vamos descobrir juntos algumas coisas. Mas as pessoas, elas têm altos e baixos emocionais. A população da Terra, pelo menos 80%, mais ou menos, né, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, está trabalhando com chakras emocionais. Algumas com chakra básico mesmo, né, a toda potência. É só a gente dar uma olhada, né, em algumas situações aí de governo que a gente vê que a imaturidade, né, a regressão à fase primitiva acontece sempre. Nós não temos maturidade para fazer algumas coisas. Isso demanda que você trabalhe com chakras mais avançados, mais evoluídos e que têm frequências muito mais sutis. Bom, então, se você quiser rever a tua vida inteira, né, você vai descobrir que não dá, porque essas emoções humanas, elas acabam transgredindo, atravessando, deteriorando tudo aquilo que foi gravado e tudo aquilo que você é. A tua própria vida fica retalhada por conta dos processos emocionais. Aí se você falar, isso que você está falando eu não acredito, eu vou falar para você, então não acredite, está tudo bem, né? Tá certo, né? Não posso falar acredite, não funciona assim. A gente tem que estudar uma coisa para poder descobrir se realmente vale, né? Então, talvez seja uma coisa que você tenha que fazer. Mas o nosso processo emocional é a nossa dificuldade nesse planeta, é isso que nós temos que resolver. A gente pensa muito assim, não, eu fiz uma coisa ruim, né? E essa coisa ruim, o que resultou? Resultou em um karma. Vou acrescentar mais uma coisa. O karma somos nós mesmos, são as nossas dificuldades, são os nossos conflitos. É isso que faz você se encontrar com tudo que é bom e o que é mal. Então, você tem que ter consciência disso, né? Você fala, puxa, mas se eu fizer uma coisa, não vai ficar um karma? Então, a ideia que passa de karma é mais ou menos assim. Eu fiz uma coisa errada, alguém lá do outro lado tem o livro negro do karma. Fala, esse cara fez uma coisa errada, anota aí. E um dia, quando você vai embora, aí você vai se encontrar com alguém que é um grande juiz universal e ele fala, olha aí, Moisés, olha o que você andou fazendo, né? Tá vendo aqui?
E não funciona desse jeito. Isso seria muito primitivo, né? Uma consciência universal, ela deixa a gente por conta de nós mesmos e só sob uma única lei universal, que creio eu, que é a coisa mais simples e que nem é uma lei, né? É a causa e o efeito. O que você fizer resulta para você. Eu acho que isso é a liberdade absoluta que nós temos. Você pensa de um jeito e você vai se encontrar com o que você pensa, não dá para ser diferente, não é verdade? Isso é importante a gente saber, porque a nossa reencarnação, ela é real, você já veio quicando aqui, pingando nessa terra várias vezes, né? Você entra no corpo físico, sai para o corpo espiritual, entra no corpo físico, você vem quicando já há centenas de séculos aqui. E quanto você cresceu? Não dá para a gente crescer muito, eu vou explicar por quê. Porque nós ficamos repetindo as mesmas coisas. Imagina, você, há 300 anos, você entrou num corpo, dentro de uma sociedade com um tipo de família. O que você vai aprender é aquilo, que provavelmente é a repetição de uma vida anterior. Porque se você tiver nascido em um determinado lugar onde a religião é predominante, você está mais ou menos naquela egrégora, naquele tipo de energia, e é ali mesmo que você vai nascer de novo. Não dá para nascer em outro lugar, né? Imagina, você nasceu na Arábia, com todo o respeito que eu tenho aos árabes, minha origem também vem de lá, então, né, judeu, árabe, marroquino, minha família é uma mistura, tem até japonesa, então eu me sinto à vontade para falar de qualquer um. Né? Você fala, tem turco, sim. Eles têm uma religião. Aí você sairia dessa religião para entrar numa outra religião? Não, você já aprendeu tudo isso. Então, quando você nascer de novo, provavelmente a turma lá de cima vai falar, nasce aqui, que senão você vai perder o teu crescimento. Você fica com uma característica de quem está perdido, muito perdido. Imagina, você nasceu na Arábia, aí a turma lá de cima fala assim, não, agora você vai nascer na China. Quando você chega na China, como é que você vai viver lá? Me fala. Você não tem o traquejo, não. Você vai ter que... né? Então, isso tudo é um processo que a gente tem nas nossas vidas e que é um caminho, não tem jeito. O que você vai constituindo vai se repetindo, porque é mais fácil. É mais fácil você repetir uma profissão do que você aprender outra. É mais fácil você continuar fazendo as mesmas coisas do que você fazer mudanças. Isso é simples de entender, né? É só você notar o seguinte, quantas vezes você casou em várias vidas com pessoas que eram muito parecidas com a que você tem hoje, né? Você fala, puxa, mas eu brigava com minha esposa. Você vem brigando há muito tempo, só que você aprendeu isso. Se você encontrasse uma pessoa maravilhosa na tua frente, na próxima vida você ia procurar essa pessoa maravilhosa. Se você foi um monge numa vida anterior, para conviver, por exemplo, com mulheres, se você era era aquele mosteiro fechado, como é que você vai conseguir? Você vai ter que aprender. Você pode até buscar, mas fica muito difícil. Você vai querer morar só, vai querer... Não tem jeito, né? A nossa repetição é uma coisa que a gente garantiu como uma forma de continuidade, né? Não dá para mudar tão fácil. Isso é uma coisa que nós, de verdade, fomos condicionados, né? E esse condicionamento ele não para numa vida. Você não aprende uma coisa numa vida e acaba ali, ele continua. Ele pode continuar inconscientemente, ele pode continuar de forma subliminar, mas ele vai continuar. E você vai fazer as mesmas coisas. Aí é dureza você chegar numa vida e falar assim, agora eu vou fazer tudo diferente porque eu já sei que eu tenho que evoluir. A gente nunca consegue fazer diferente se não aparecer alguém que realmente nos oriente e nos passe, né, um alimento, né, de conhecimento que seja libertador. Nós precisamos aprender isso, tá? Precisamos. E eu creio que a maioria de nós, como reencarna em famílias muito parecidas com aquelas que nós já vivemos antes, você fica marcando passo o tempo todo. É só apresentar algumas questões que a gente vai ver que nós não temos condições de mudar, né? Se você começar a falar de religião, você já começa a ter um problema. Como é que você vai questionar a religião? Me fala. Como é que você vai questionar as divindades, os santos, os deuses?
foi um medo total, não dá para questionar. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que questionar tudo. E se você errar, falar, não, isso aqui realmente é válido, você assumir, né? Aliás, eu tenho uma coisa que eu penso que tinha uma pessoa que era muito boa nisso e que eu respeito muito, que era o Freud. O Freud, ele escrevia, colocava as questões dele e depois, quando ele via que estava errado, ele falava, olha, eu tenho que rever isso porque eu errei. Então, era um sofrimento lascado, né? Porque o ser humano, ele não quer errar, né? Ele, imagina, se você é um especialista ou um doutor em alguma coisa, e você se investe e apresenta aquilo, fala, olha, eu estou pensando que isso aqui é desse jeito, e de repente você tem que rever, você descobre que não é. Ninguém te fala, você fala, nossa, eu acabei de descobrir que não é nada disso. Aí pronto, é complicado. Então, eu penso que nós temos que ter essa flexibilidade se a gente quiser dar um passo à frente. E a reencarnação, ela faz parte disso. Ela faz parte de um esforço. Então não adianta a gente estar reencarnadinho, bonitinho aqui e achar que estamos evoluindo. Aliás, eu já ouvi muito isso. A gente reencarna para evoluir. Eu vou dizer para você uma coisa. É verdade. A gente tem a possibilidade de evoluir, né, reencarnando. Mas a maioria de nós não sabe o que fazer para evoluir. Nós ficamos repetindo coisas que são explicações muitas vezes falaciosas daquilo que de verdade existe. Então vamos lá. No SEC São Paulo vai ter uma palestra com a Fátima Alves sobre reencarnação. No SEC Jundiaí, a Priscila Cabral. Priscila Cabral vai falar a realidade do mundo das ideias. Então, ela vai falar umas coisas bacanas. O pessoal de Jundiaí, da região, vai assistir a Priscila, né, que ela é boa nisso, né? A Priscila fala muito bem e a gente aprende muito com ela. E nós temos o nosso curso de assertividade nos relacionamentos em junho. Olha só, você já pode se organizar para participar desse curso de assertividade em junho. O curso de assertividade é o seguinte, você consegue dizer não quando você quer dizer não? Ou você tem dificuldades? Ou você diz um não agredindo as pessoas? Quando eu estou dizendo dizer não, é a gente conseguir dizer com tranquilidade. Não é um não com culpa, né? Não é isso não. É um não tranquilo. É uma conversa, é uma troca. Não são cargas emocionais, não é combate, não é conflito, não é nada disso não. Então, você pode vir participar do nosso curso de assertividade nos relacionamentos, que aí você vai ver como a sua vida com relação a parte profissional, a parte familiar, a parte afetiva muda, melhora e você vai ser muito mais feliz. Pode ter certeza. Olha só, terapia com a gente, vai lá no SEC 5904-2116. Terapia no SEC 5904-2116. Tá ok? Programa de TV em Santos, na NET, canal 11, todo sábado às 10h30 da manhã. E os materiais de estudos do Centro de Estudos da Consciência, você pode adquirir pela internet. Entra lá que tem os livros, tem os CDs maravilhosos que você vai gostar, vai aprender bastante, vai mudar a sua vida. Entra no YouTube, escreve Moisés Ezagui e a gente vai bater um papo. Projeto São Damião espera você. Vai lá eu estou sempre falando sobre esse Projeto São Damião, né? Entra no www.centrodeestudos.org para você saber sobre essa construção. E o nosso blog, onde você vai colocar as suas questões, as suas perguntas, votar para saber mais, é o blog foradocorpo.com. Aí você faz a pergunta e eu respondo em vídeo, tá? Para você ter certeza que sou eu que estou falando. Senão vai acontecer aquela coisa de dizer assim, não, mas não é o Moisés que está falando, deve ser a equipe dele. Não, eu vou responder para você, tá ok? Então vamos voltar aqui o nosso... deixa eu dizer uma coisa para você. Amigos do SEC no Facebook. Esse Amigos do SEC, você precisa participar dele. Entra no Facebook, põe Amigos do SEC e faz parte. É uma turma bacana, que questiona, que se relaciona, que aprende, porque todos nós aprendemos com relacionamento, com as diferenças, né? Sabe aquelas coisas que nós temos como ser humano, né? Que a gente quer submeter, ou quer ser submetido, ou quer confrontar, ou quer ganhar. A gente tem que aprender, porque o caminho da evolução passa pelo relacionamento com toda certeza. Senão, todos nós teríamos o seu próprio planeta. Cada um de nós seria um pequeno príncipe ou uma pequena princesa e não precisaríamos fazer mais nada.
né? Mas não funciona assim. A gente evolui, né, nesse contexto todo de diferenças. Olha só, tinha uma coisa que tinha sido falada, que era assim, se a pessoa ela regride consciencialmente, se ela poderia, isso já foi colocado várias vezes. Então, eu acabei de nascer, estou aqui, né, estou com um nível de consciência numa determinada situação, e falo assim, será que eu posso piorar isso? Olha, você chegou num nível, o conhecimento você tem, mas você tem que exercer isso para que você esteja com a consciência naquela situação. Vou dar uma explicação bem simples, tá? Vamos supor que você costuma falar palavrão. Você já está percebendo, e aí você fala muito palavrão. Então, o teu nível consciencial, ele está numa frequência para você falar palavrão. Tem aquelas pessoas que não falam palavrão. Aí você fala, poxa, mas você não fala nenhum palavrão? Sabe por quê? Porque a pessoa tem muito mais recurso para expressar e para entender o mundo do que falando palavrão. Né? Você pode falar com clareza para a pessoa sem ter que usar um recurso resumido desse, que é uma carga emocional dirigida para o ego de alguém, ou para o seu, ou para quem está fora. É só isso. Isso é um palavrão. Você pode colocar com clareza o que você sente. Como não é muito fácil a gente fazer isso, é preferível resumir num palavrão, né? Então, daí, nós estamos naquele nível. Aí você fala assim, mas eu posso melhorar. Tá, e você fuma. Tenta, se você é um fumante crônico, tenta sair disso. Você já repetiu aquilo tantas vezes que não é fácil você mudar as suas próprias energias conscienciais. Você bebe, você é um alcoólatra, ou você usa droga, é a mesma coisa. Sabe por quê? Existe uma coisa muito prazerosa quando você faz uma coisa dessas, entendeu? Você não tem que fazer esforço nenhum, é o contrário do esforço. Você baixa a tua frequência ao invés de subir. Se você tiver que subir a frequência pelo teu esforço, aí é trabalho. Então é diferente. Então, olha só. Seria possível a gente regredir consciencialmente? Eu acho que cada um pode começar a pensar sobre isso, porque não é muito difícil a gente se envolver com coisas que não são boas. É muito mais fácil o elevador descer do que subir. Para subir, ele vai ter que ter um motorzinho fazendo esforço, segurando ele. Para descer, você só corta a corda, os cabos, que ele vem com tudo para baixo. É isso aí, não é verdade? Então, com toda certeza, você pode passar de uma vida para outra e na outra vida você nascer com mais dificuldades do que você tinha na anterior. Você fala, mas eu perdi a consciência? Olha, isso é uma coisa que eu não acho que é possível. Você esqueceu o que você aprendeu, mas é possível você embotar aquilo que você sabe. Entendeu? Você embota. Então, e nós fazemos isso o tempo todo. Com as negações do dia a dia, todo dia nós conseguimos contar centenas de mentiras para nós mesmos, negar as coisas que estão à nossa frente. Nós fazemos isso com a maior competência, nós fomos treinados para isso, né? É uma questão de sobrevivência, mentir. Até tem uma pesquisa sobre mentira aí, né, que eles falam quantas mentiras em média cada um conta, quantas mulheres contam, quantos homens contam, quantas crianças contam, e você vai vendo que de verdade, né, o nosso percurso, né, é um percurso que ele não é muito coerente com o que nós somos, com a sinceridade, né, que a gente poderia ter com a gente mesmo. Imagina, você vai passar de uma vida para outra e nessa passagem de uma vida para outra você continua a ser o que você era. Ou você acha que quando você tiver o falecimento, você vai para o outro lado, tem inúmeras consciências purificadoras que falam, agora eu vou dar uma limpeza em você, você vai ficar zerinho para reencarnar de novo. Você pode ter certeza, isso, pelo menos eu tenho isso dentro de mim, não vai acontecer assim. Isso é querer mistificar, né, as coisas que a gente sabe que são resultado do que nós fazemos, né? Você se constrói, senão não teria nem sentido a gente estar aqui. Cada um de nós é uma experiência, né? E como experiência nós podemos ser melhores ou piores. É uma questão de trabalho, na verdade.
questão de trabalho. Então, comece a trabalhar, porque senão na próxima vida você pode ter descido a escada ao invés de subido. Você fala, e se eu desci? Olha, a questão é que a gente sempre nasce num grupo familiar, um grupo, poderia se chamar de grupo karma, mas a palavra karma para mim ela é uma palavra, um rótulo, né? Eu acho que seria um grupo emocional muito parecido. Não dá para você ter várias disfuncionalidades emocionais e querer nascer num local onde todo mundo é certinho. Você fala, mas eu ia evoluir. Não, você ia atrapalhar, isso sim, né? Já pensou? Não tem como. Não tem. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque quando eu falo sobre adotar alguém, eu falo sobre esse assunto, né? Tem inúmeros casos de pessoas que adotaram e depois de repente tiveram problemas seríssimos. A pessoa fala, mas por que eu tive problema? Você pode dar muita sorte de adotar alguém e você é muito feliz, mas você pode adotar alguém que estava numa condição inferior à sua, e a criança, a gente não consegue saber o espírito dela. Você olha para ela, é uma criança, né? Mesmo que ela tenha, sei lá, 50 mil anos, ela é uma criança, aquele corpo é de criança, né? E como nossa visão é uma visão bem embotada, quando a criança vai ficando um adulto, você vai falando, puxa vida, mas ele tem algumas coisas que são muito difíceis de lidar. Isso aí é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. É bom a gente saber que nós temos que fazer caminhos melhores, levando em consideração que a reencarnação é a continuidade. E ela tem que ser uma continuidade crescente, positiva, não uma continuidade repartida em repetições durante centenas de anos, né? Imagina, você é de um jeito, morre, volta do mesmo jeito, morre, volta. Você está repetindo, né? E não vai acontecer nada com você como consciência, você não vai crescer, né? Simplesmente você vai continuar a ser a mesma coisa que você é. Tá certo? Não é boa ideia. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, que você pode adquirir os nossos CDs, que são mais de 100 títulos com palestras e palestras especiais sobre comportamento e espiritualidade. Você vai encontrar muita coisa bacana lá. Dá uma olhada no nosso site www.centrodeestudos.org. Você vai gostar. Entra no nosso blog foradocorpo.com, que aí nós vamos conversar, vai ser bacana. E também você pode entrar no grupo Amigos do SEC no Facebook, que ali a turma, você vai fazer muitos amigos, é uma turma que discute espiritualidade e você vai gostar, tá ok? Deixa eu dizer uma coisa, nós temos imposição de mãos, que ela está sendo feita todas as quinta-feiras, mas ela vai mudar a partir de maio para facilitar para as pessoas, porque tem muita gente querendo ir e então ela vai acontecer aos sábados, das 9 às 12 horas. Aí você vai lá no SEC, nesse horário, recebe a imposição de mãos, o seu fim de semana vai ser maravilhoso, tá ok? O nosso site, www.centrodeestudos.org, o nosso blog foradocorpo.com, Amigos do SEC no Facebook, e você me ajuda a continuar esse trabalho adquirindo os meus CDs e livros. E eu encontro você na próxima semana.